Visualize um mundo onde as discussões são dominadas por argumentos e vencer um debate é visto como a melhor demonstração de inteligência. Mas você já fez uma pausa para pensar se envolver em argumentos genuinamente uma demonstração de força? Ou poderia ser uma fachada para algo mais profundo? Possivelmente até um sinal de fraqueza. Hoje, exploraremos os pensamentos profundos de Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais instigantes da história, para descobrir por que ele frequentemente via argumentando como um refúgio para os fracos. No final desta exploração, você pode não apenas reavaliar sua abordagem ao conflito, mas também obter uma nova perspectiva das interações humanas. A filosofia de Nietzsche desafia inúmeras convenções sociais, e sua posição de argumentar não é diferente. Ele postulou que a verdadeira força não é encontrada em discussões dominantes ou vencedores, mas na bravura defender suas crenças, mesmo em silêncio. Segundo Nietzsche, aqueles que frequentemente se envolvem em argumentos geralmente compensam a falta de clareza interior ou autoconfiança. Para aprofundar esse conceito, devemos primeiro entender sua perspectiva mais ampla sobre a natureza humana e a dinâmica do poder. Vamos começar com uma pergunta: por que discutimos? É para fazer um argumento, afirmar controle, ou talvez para proteger nossa identidade, autoidentidade? Nietzsche sugeriria que no centro da maioria dos conflitos encontra-se um ego frágil, um desejo de se afirmar através da conformidade ou acordo de outros. Ele considerava isso uma clara indicação de fraqueza. Indivíduos fortes, em forte contraste, são impermeáveis à necessidade de aprovação externa. Eles encontram consolo em suas próprias verdades. Não se intimidam pelo clamor de vozes dissidentes. Em seu trabalho assustador, Falou Zaratustra, Nietzsche revela a noção de Overman, ou Übermensch, um ser que se eleva acima das cadeias sufocantes das expectativas da sociedade e abraça uma existência autêntica. O Overman evita que as brigas mesquinhas. Por quê? Porque o olhar deles é fixo na busca implacável de se auto-operar, não na tarefa fútil de justificar seu valor para os outros. Nietzsche postulou que aqueles que estão perpetuamente envolvidos em conflito são enredados no que ele chamou de resistência, um estado sombrio de energia reativa, onde a identidade de alguém é forjada em oposição aos outros e não através de valores pessoais. Essa existência reativa é fundamentalmente frágil, pois renuncia ao controle das emoções e da identidade de forças externas que se escondem nas sombras. Reflita sobre seu último argumento. Foi realmente sobre a questão da superfície, ou havia uma corrente sinistra, talvez uma necessidade desesperada de ser percebida como inteligente, correta ou digna? Nietzsche afirmaria que as almas mais poderosas são aquelas que podem discernir esse impulso insidioso e resistir à sua atração. Em vez de sucumbir à reação, eles se envolvem em profunda reflexão. Em vez de descer em discussão, eles se elevam acima da briga. Isso não implica que Nietzsche defendeu o silêncio ou a passividade diante da injustiça. Pelo contrário, ele reverenciou ações sobre meras palavras. Para ele, a verdadeira força estava em manifestar os valores de alguém através das escolhas de vida, não através da retórica oca. Pouco? Os genuinamente poderosos não procuram convencer os outros de suas crenças. Eles os incorporam, lançando uma sombra longa e escura que os outros não podem ignorar. Eles reconhecem que argumentar raramente muda a mente de qualquer pessoa, apenas solidifica as crenças existentes. Como Nietzsche observou comovente, o indivíduo sempre teve que lutar para não ficar impressionado com a tribo. Se você tentar, muitas vezes ficará sozinho e às vezes assustado, mas nenhum preço é alto demais para pagar pelo privilégio de se possuir. Esse sentimento ressoa profundamente em nossa era atual, onde as mídias sociais aumentam toda discordância, transformando diferenças triviais em conflitos significativos. O insight de Nietzsche nos obriga a refletir: o que eu realmente espero alcançar? Esse argumento vale minha energia, ou estou apenas respondendo às pressões das pessoas ao meu redor? Sua filosofia nos pede a dar um passo atrás e priorizar a autodescoberta. Isso nos leva a refletir: quem sou eu, além dos meus argumentos? Em que eu realmente acredito? Estou vivendo autenticamente, ou estou apenas em conformidade com as expectativas dos outros? Ao concluirmos esta sessão, considere o seguinte: da próxima vez que sentir vontade de se envolver em uma discussão,
reserve um momento para pausar e refletir. Pergunte a si mesmo: esta é uma chance de afirmar meu ego, ou posso usar esse momento para o crescimento pessoal? A sabedoria de Nietzsche nos incentiva a ver argumentos não como batalhas a serem vencidos, mas como reflexões de nosso eu interior. A questão permanece: o que você descobrirá quando olhar nesse espelho? Vamos nos aprofundar nas profundas ideias de Nietzsche sobre a dinâmica do poder e seu impacto no comportamento humano. No centro de sua filosofia está o conceito de vontade de poder. Nietzsche via isso como a motivação essencial por trás de todo o comportamento humano. Não apenas o desejo de sobreviver, mas de florescer, desenvolver e afirmar a identidade de alguém no mundo. Ele argumentou que o poder genuíno surge não de dominar os outros, mas de se dominar. Essa distinção é vital quando analisamos as razões por trás dos argumentos. Normalmente, as disputas surgem de um esforço equivocado para afirmar o controle sobre o ponto de vista de outro. Nietzsche achou esse comportamento particularmente preocupante porque muitas vezes oculta um vazio interno, uma deficiência de autoconfiança, clareza ou propósito. As pessoas se envolvem em argumentos não fora de força, mas porque se sentem ameaçados, incompletos ou inseguros. Para ilustrar esse ponto, Nietzsche frequentemente criticava o que ele chamou de mentalidade de rebanho. O rebanho simboliza indivíduos que estão em conformidade com as expectativas da sociedade e buscam validação por meio de consenso coletivo. Eles argumentam para solidificar sua posição dentro do grupo, demonstrar lealdade a crenças compartilhadas ou silenciar vozes opostas que perturbam seu conforto. Para Nietzsche, isso indicou fraqueza. O indivíduo verdadeiramente forte, o overman, não busca a aprovação do rebanho. Eles aderem a seus próprios valores, mesmo quando esses valores contradizem a opinião popular. Agora, vamos considerar como isso se manifesta na vida cotidiana. Pegue os numerosos debates que ocorrem online, onde as discussões geralmente entram em ataques pessoais e ciclos intermináveis. O overman não requer a validação do rebanho. Eles seguem seus próprios princípios, mesmo quando esses princípios divergem da norma. Vamos reservar um momento para refletir sobre como isso se manifesta em nossas vidas diárias. Pense nos argumentos infinitos que se desenrolam online, onde as discussões geralmente entram em ataques pessoais e trocas fúteis. Esses encontros raramente promovem o entendimento ou resolução genuína. Em vez disso, eles disseram as profundas inseguranças dos envolvidos, sua necessidade desesperada de estar certa de se sentir superior ou se proteger da vulnerabilidade. As ideias de Nietzsche nos pedem reconhecer esses momentos pelo que eles realmente são: distrações da jornada essencial de autoaperfeiçoamento e domínio. Então, como alguém pode escapar desse ciclo implacável? A Nietzsche sugere que começa com uma mudança significativa de foco, desde a busca de validação externa até nutrir o crescimento interno. Em vez de derramar energia a convencer os outros, redirecione essa energia para se tornar uma versão mais autêntica e resiliente de si mesmo. Esse caminho exige coragem, a bravura para enfrentar seus medos, reconhecer suas falhas e suportar o desconforto que vem com a mudança. Também exige humildade, a prontidão para aceitar que você não possui todas as respostas e que seu ponto de vista é apenas um dos muitos. No entanto, é importante observar que Nietzsche não promoveu isolamento ou retirada do mundo. Ele valorizou relacionamentos significativos e trocas intelectuais como vital para o desenvolvimento pessoal. No entanto, essas interações devem ser fundamentadas em respeito mútuo e uma busca compartilhada por verdades mais profundas, em vez de um desejo de dominar ou menosprezar. Quando participamos de conversas com curiosidade, em vez de defensividade, abrimos a porta para uma conexão e compreensão autênticas. Mas em um mundo muitas vezes cheio de conflitos e mal-entendidos, é difícil não sentir uma sensação de tristeza pelas conexões que permanecem não formadas, perdidas no barulho do ego e do orgulho. Nesse momento, você pode se encontrar pensando-se discutir muitas vezes uma certa fragilidade. Como é a força genuína no meio de um desacordo? Para Nietzsche, não se trata de vitorioso, mas de subir acima do conflito. Indivíduos verdadeiramente fortes ouvem com o coração aberto, se envolvem com ideias e não com egos, e permanecem ancorados em seus valores.
mesmo quando confrontados com os desafios. Eles não se esquivam de conversas difíceis, mas também não sentem a necessidade de afirmar seu valor através do confronto. Considere o cenário: alguém questiona suas crenças ou critica suas ações. Seu instinto pode ser de se defender ou discutir sua posição. Mas e se, em vez disso, você tivesse um momento para fazer uma pausa e refletir? E se você usou esse tempo para examinar suas próprias crenças, refletir se as críticas carregam algum peso, ou simplesmente deixar a observação se afastar sem sentir vontade de responder? Isso não é passividade, é uma prova de força e autocontrole. Ele revela que você não está facilmente abalado por opiniões externas, e que sua autoestima não está amarrada ao que os outros pensam. Os pensamentos de Nietzsche também têm implicações profundas para a forma como navegamos pela resolução de conflitos. Em vez de ver os desacordos como batalhas a serem vencidas, podemos vê-las como chances de crescimento, tanto para nós mesmos quanto para aqueles com quem nos envolvemos. Essa mudança de perspectiva pode alterar profundamente não apenas nossos relacionamentos pessoais, mas também a paisagem social e cultural mais ampla. Ao valorizar o entendimento sobre o ego, promovemos um espaço para o diálogo mais construtivo do que destrutivo. Mas é uma percepção agridoce de que esse entendimento geralmente parece ilusório em um mundo tão rápido em julgar. À medida que nos aventuramos mais fundo nas sombras de nossos pensamentos, paremos para refletir sobre como esses conceitos ecoam em nossas próprias vidas. Você já se viu preso em uma disputa que parecia menos descobrir a verdade e mais sobre vencer um oponente? Que cantos escuros da sua psique que encontraram iluminou? Seus medos, seus desejos ocultos? Imagine como sua existência pode mudar se você abraçou a filosofia de Nietzsche em tais momentos. O fascínio dos ensinamentos de Nietzsche está em sua relevância assustadoramente atemporal, mesmo em meio ao caos de nossa existência moderna e hiperconectada. A luta para afirmar o domínio sobre a verdade revela verdades perturbadoras sobre nossas próprias vulnerabilidades e desejos. Seu apelo a automestrado e autenticidade ressoa com uma intensidade estranha, pedindo-nos a recuar do clamor, examinar nossas intenções e confrontar a tarefa assustadora de viver em alinhamento com nossos valores mais profundos. No entanto, apenas roçamos a superfície. A filosofia de Nietzsche investiga as profundezas obscuras da interação humana, a intrincada dança do poder e a busca implacável por uma vida imbuída de significado. Ao prosseguirmos, descobriremos como suas ideias podem nos guiar não apenas através do labirinto de conflitos, mas também além dele, levando-nos a um senso de propósito e realização mais profundos. Para entender completamente a visão de Nietzsche sobre a futilidade do argumento, precisamos explorar sua ideia de se autoprovir mais minuciosamente. Esse conceito é fundamental para sua filosofia e aparece com frequência em seus escritos. Nietzsche percebe a vida como uma jornada dinâmica e não uma condição fixa, caracterizada por crescimento contínuo, desafios e transformação. Ele acredita que a verdadeira força vem da capacidade de conquistar não apenas desafios externos, mas também barreiras internas como medo, dúvida e a busca incansável do ego por afirmação. Quando nos envolvemos em argumentos, particularmente aqueles impulsionados pelo ego, geralmente perdemos de vista esse objetivo maior. O esforço que dedicamos tentando afirmar nossa correção pode ser mais sabiamente direcionado a autoaperfeiçoamento, entender os outros ou melhorar nossos pontos de vista. O trabalho de Nietzsche enfatiza que as lutas mais significativas ocorrem dentro de nós mesmos, não por disputas verbais. Uma de suas ideias mais impressionantes critica a moralidade como um mecanismo para os fracos. Ele sustentou que os sistemas morais convencionais geralmente resultam de relógio, uma profunda amargura sentida pelos impotentes para os poderosos. Esse ressentimento promove estruturas morais que valorizam mansidão, submissão e conformidade sobre força, ambição e individualidade. Sob essa luz, os argumentos podem ser vistos como uma extensão dessa dinâmica. Um esforço dos fracos para impor seus valores aos outros, em vez de transcender suas limitações. Isso leva a uma pergunta crucial: como podemos interagir com os outros sem sucumbir às armadilhas da argumentação? Nietzsche argumentaria que a chave está na prática do diálogo.
Ao contrário dos argumentos, que são confrontadores e focados em ganhar, os diálogos são cooperativos e centrados no entendimento. Em um diálogo, ambos os participantes se envolvem com humildade e desejo de aprender. Eles pretendem não dominar, mas explorar ideias juntos. Por exemplo, considere um desacordo entre dois amigos em relação a uma crença fortemente sustentada. Em uma discussão, cada amigo teimosamente se manteve firme, levando a um aumento da tensão. No entanto, em um diálogo, eles podem fazer perguntas um para o outro, compartilhar suas experiências pessoais e procurar um terreno comum. Essa abordagem não apenas promove uma compreensão mais profunda um do outro, mas também promove o crescimento pessoal para ambos os indivíduos. As críticas de Nietzsche de argumentar não sugerem que devemos evitar completamente o conflito. Quando tratado construtivamente, o conflito pode servir como um catalisador significativo para o crescimento. Em vez disso, ele nos incentiva a transcender disputas triviais e a se concentrar no que realmente importa: a busca pela excelência, autenticidade e vida em nossos próprios termos. Isso requer uma mudança de perspectiva, de ver os outros como oponentes para reconhecer-los como companheiros de viagem na jornada da vida. Para aplicar esse conceito, considere a noção de recorrência eterna de Nietzsche. Ele nos convida a imaginar viver nossas vidas repetidamente, com cada momento ocorrendo infinitamente. Esse experimento de pensamento nos obriga a examinar as escolhas que fazemos e os valores que defendemos. Você optaria por ficar preso em um ciclo sem fim de disputas mesquinhas? Ou prefere dedicar sua existência a algo muito mais profundo? Essa realização perturbadora pode ser um catalisador para a mudança. Serve como um lembrete sombrio de que o tempo é a nossa mercadoria mais valiosa, e todo momento desperdiçado em argumentos fúteis é um momento roubado de atividades que realmente importam. Em vez de nos envolver em debates ocos, podemos optar por canalizar nossa energia para a criação, aprendizado e forjando conexões mais profundas com outras pessoas. A filosofia de Nietzsche nos ousa reavaliar nosso entendimento da verdade. Ele afirmou provocativamente: não há fatos, apenas interpretações. Essa afirmação não torna a verdade sem sentido. Pelo contrário, revela que a verdade é perpetuamente moldada pela perspectiva. Em nossos argumentos, muitas vezes nos apegamos à crença de que nosso ponto de vista é a única verdade, descartando os outros como almas equivocadas vagando na escuridão. No entanto, Nietzsche nos chama a abraçar a intrincada rede de verdade, reconhecendo que várias perspectivas podem existir em uma harmonia assustadora. Essa mudança na percepção pode alterar drasticamente nossa abordagem ao conflito. Em vez de ver os desacordos como ameaças à nossa frágil visão de mundo, podemos perceber-los como oportunidades arrepiantes para ampliar nosso entendimento. Podemos ouvir sem defesa, questionar sem malícia e aprender sem apreensão. No entanto, os ensinamentos de Nietzsche mergulham ainda mais profundamente no abismo. Ele nos obriga não apenas a subir acima dos argumentos, mas também a transcender o nosso próprio eu. Esta é a essência da auto-operação, a busca incansável de se tornar algo maior do que nós. Envolve derramar as camadas sufocantes de medo, dúvida e ego que nos ligam e abraçando a audácia de viver autenticamente, mesmo diante de nossos medos mais sombrios. Ao abordarmos a conclusão desta sessão, refletimos sobre o profundo peso do silêncio em meio a conflitos. Nietzsche sugeriu que o silêncio pode incorporar força, uma recusa silenciosa em se envolver nas trivialidades do argumento. Este não é o silêncio da derrota, mas o silêncio de alguém que possui um profundo senso de autoestima e não sente necessidade de validá-lo. A próxima vez que você se encontrar à beira de uma discussão, reserve um momento para fazer uma pausa e perguntar: o que estou realmente procurando? Isso é uma chance de crescimento pessoal, ou estou apenas sucumbindo às demandas do meu ego? A filosofia de Nietzsche nos incentiva a abraçar o caminho mais desafiador de força, sabedoria e autodomínio. Enquanto nos preparamos para explorar as dimensões finais dos pensamentos de Nietzsche, descobriremos como suas ideias não apenas criticam o ato de discutir, mas também fornecemos um guia para liderar uma existência mais significativa e gratificante. As revelações que descobrimos podem não apenas alterar nossas interações com os outros, mas também remodelar nossa percepção de nós mesmos no mundo.
Quando chegamos ao coração das opiniões de Nietzsche sobre conflitos, ficamos com uma de suas ideias mais pungentes: a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Este domínio transcende a mera prevenção de argumentos. Trata-se de viver de uma maneira que incorpore clareza, propósito e resiliência, mesmo quando lidamos com nossas próprias vulnerabilidades. Nietzsche postulou que a verdadeira força está em uma resiliência silenciosa, uma determinação inabalável enraizada na capacidade do indivíduo de subir acima do clamor da existência. Para entender essa noção completamente, devemos nos aprofundar na visão de Nietzsche do Overman. O Overman incorpora o zênite do potencial humano, uma figura que quebrou as correntes das expectativas da sociedade, conquistou demônios pessoais e abraçou os meandros escuros da vida. Para Nietzsche, o Overman se abstém de se envolver em argumentos fúteis. Sua própria existência serve como argumento. Suas ações, princípios e triunfos ressoam muito mais profundamente do que qualquer palavra falada poderia transmitir. Em nosso mundo contemporâneo, essa filosofia pode parecer perturbadora. Habitamos uma era de conversas implacáveis, onde as opiniões são arremessadas, dissecadas e consumidas em um ritmo vertiginoso. As mídias sociais, meios de comunicação e fóruns públicos geralmente elevam o ruído acima da substância, levando muitos a confundir o volume com a verdadeira força. No entanto, os ensinamentos de Nietzsche nos procuram para recuar dessa cacofonia e se concentrar no que realmente importa: nossa própria odisseia sombria de crescimento e autodescoberta. Então, como podemos tecer a sabedoria de Nietzsche no tecido de nossas vidas diárias? Primeiro, devemos reconhecer que nem todo confronto exige nosso envolvimento. Quando confrontado com uma disputa em potencial, devemos refletir: isso realmente vale minha energia? O envolvimento nessa batalha está alinhado com meus valores e aspirações? Ou é apenas uma distração das sombras que devo enfrentar? Nietzsche afirmou que a capacidade de escolher quando e como se envolver é uma marca de verdadeira força. Ele revela que não somos meros fantoches de nossos impulsos, mas os arquitetos de nossos próprios destinos. Em segundo lugar, podemos ter como objetivo enfrentar divergências com um senso de curiosidade em vez de defensividade. Em vez de tentar validar nosso próprio ponto de vista, podemos nos esforçar para compreender a perspectiva da outra pessoa. Isso não implica que devemos abandonar nossas crenças, mas que permanecemos abertos à possibilidade de obter novas ideias ou ver o mundo de um ângulo diferente. Nietzsche enfatizou a importância da bravura intelectual, a prontidão de desafiar nossas próprias crenças e aceitar a complexidade. Em terceiro lugar, podemos priorizar a vida de nossos valores, em vez de apenas argumentar por eles. Isso envolve atuar de maneiras que refletem nossos princípios, mesmo quando confrontados com a oposição. Nietzsche afirmou que a autenticidade tem poder muito maior do que a mera retórica. Ao viver autenticamente, motivamos os outros não através de nossas palavras, mas através do exemplo que fornecemos. Vamos conectar isso de volta à visão mais ampla da vida de Nietzsche. Em sua essência, sua filosofia nos encoraja a enfrentar os desafios e incertezas da existência com coragem e criatividade. Ele via a vida não como um problema a ser resolvido, mas como uma tela para criar significado. Sob essa luz, argumentar se torna uma distração da verdadeira obra da vida, a jornada de se tornar quem devemos ser. Um dos conceitos mais renomados de Nietzsche é amor fati, ou amor pelo destino. Essa ideia sugere que devemos abraçar tudo o que acontece conosco, as alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, como elementos essenciais de nossa jornada. Ao adotar essa perspectiva, podemos abordar conflitos com um senso de calma. Em vez de ver os desacordos como meros obstáculos, podemos vê-los como oportunidades de crescimento, aprendizado e aprofundamento de nosso caráter. Isso nos leva à lição mais comovente de todas: a verdadeira força não é encontrada em fugir do conflito, mas na transformá-lo. Quando enfrentamos desacordos com sabedoria, humildade e desejo de crescimento, podemos transformar até as interações mais difíceis em momentos de profundas mudanças. Podemos subir acima do desejo trivial de vencer e, em vez disso, nos concentrarmos no que realmente importa. A força não é a ver com desvantagem de conflitos, mas sobre remodelá-lo. À medida que navegamos nesses desafios,
Devemos lembrar que nosso foco deve estar em nutrir relacionamentos, promover o entendimento e viver autenticamente. Ao concluirmos essa exploração da filosofia de Nietzsche, vamos refletir sobre as verdades mais profundas que ele apresenta. Ele sugeriu que discutir muitas vezes revela uma certa fraqueza, não porque é inerentemente errada, mas porque nos desvia da jornada mais significativa de auto-operação. A verdadeira força não está em dominar os outros, mas em nos dominar. Reside na coragem de viver autenticamente, a humildade em questionar nossas crenças e a sabedoria de priorizar o que realmente importa. Então, da próxima vez que você sentir vontade de discutir, reserve um momento para refletir sobre as ideias de Nietzsche. Pergunte a si mesmo o que estou realmente tentando alcançar, que esse momento revela sobre minhas próprias inseguranças ou aspirações. Como posso aproveitar essa experiência para crescer, aprender e evoluir para uma versão mais forte e mais genuína de mim mesmo? Por fim, a filosofia de Nietzsche enfatiza não a evitação do conflito, mas a capacidade de se elevar acima dela. Isso nos encoraja a transcender o caos, a enfrentar os desafios da vida com a bravura e a criatividade, e a viver de uma maneira que incorpora nosso maior potencial. Ele nos convida a se tornar os arquitetos de nossos próprios futuros, os criadores de nosso próprio significado e os mestres de nossa própria existência. Talvez a lição mais profunda que Nietzsche transmite é que o argumento mais convincente que podemos fazer não é através de palavras, mas através das vidas que escolhemos liderar.